Rivalidade Ayrton Senna versus Alain Prost. Uma das maiores rivalidades da história do mundo dos esportes, para alguns abaixo apenas de Messi e Ronaldo. De um lado, um francês que pilotava com muita maestria, frio nas pistas, e do outro, um brasileiro que pilotava com muita ferocidade, independente do tempo, um incendiário das pistas. Alain Prost e Ayrton Senna marcaram época. Quer saber por que essa rivalidade é tão grande? Acima de Pelé e Maradona? Então, vem comigo. Touchdown! Opa, galera! Beleza? Tudo certinho? Todo mundo gosta de uma rivalidade nos esportes. Isso deixa a competição ainda mais incrível. E tivemos várias ao longo da história. Rei contra Deus, ET versus robô, Magic versus Bird, Tyson versus Holyfield. Claro que o maior esporte do automobilismo não iria ficar de fora. E hoje eu vim te mostrar a rivalidade de Ayrton Senna e Alain Prost. Alain Prost. Começando pelo francês Alain Prost, que era visto como um verdadeiro prodígio desde sua adolescência, ganhou campeonatos de kart e precisou apenas de um ano da Fórmula 3 para subir à Fórmula 1. Tamanha era sua habilidade que ele recebeu mais de uma proposta de construtores e o piloto acabou escolhendo a McLaren, que não estava bem na época, mas já era uma gigante. Logo na sua primeira corrida com um carro mediano, o novato já pontuou, e na segunda também. E na época, para um corredor pontuar, era preciso chegar, no mínimo, em 6º lugar. De suas 13 temporadas na Fórmula 1, Prost conseguiu competir pelo título em 8 oportunidades e conquistou 4 títulos mundiais. Eis os seus números: 202 corridas, 106 pódios, 51 vitórias e grandes prêmios e 33 pole positions, tendo um total de 10.540 voltas percorridas, 2.684 voltas lideradas, 41 voltas mais rápidas e, ao todo, 798,5 pontos. Números simplesmente fenomenais, e toda sua habilidade lhe rendeu o apelido de o Professor. Ayrton Senna. Partindo agora para o nosso brasileiro, também visto como um prodígio no automobilismo, porém, desde criança. Com 9 anos já pilotava jipes, o garoto nasceu para correr, tanto que, quando tiraram isso dele, o deixaram extremamente triste. Senna também correu profissionalmente em karts, onde dominou o continente sul-americano e brigou pelo Mundial diversas vezes. Ele competiu pela Fórmula Ford e Fórmula 3 e não teve dificuldade para dominar tais competições. O brasileiro precisou apenas de um test drive em um carro da Fórmula 1 para ter seu primeiro contrato. E mesmo com um carro ruim, pontuou em 5 corridas no seu primeiro ano e já no seu segundo ano, agora com um carro mediano, ganhou 2 corridas e pontuou em mais 4. De suas 11 temporadas na Fórmula 1, Senna conseguiu ser competitivo em 7 oportunidades e conquistou 3 títulos mundiais. Eis os seus números: 161 corridas, 80 pódios, 41 vitórias e grandes prêmios e 65 pole positions, tendo um total de 8.219 voltas percorridas e 2.987 voltas lideradas, 19 voltas mais rápidas e, ao todo, 614 pontos. Números absurdos. Início da rivalidade. A rivalidade de Senna e Prost começava no ano de estreia do brasileiro em 1984. E sim, o primeiro episódio dessa saga começou numa pista de Fórmula 1. No entanto, não foi com os carros da competição. O que acontece é que nesse ano, um novo circuito seria estreado na Alemanha. E, aproveitando a situação, a Mercedes-Benz decidiu testar o seu novo sedã nas pistas, chamando alguns pilotos famosos como Niki Lauda, James Hunt, Jack Brabham, Alain Prost e o calouro promissor Ayrton Senna. Seria uma disputa amigável, inclusive o francês até deu carona para o seu futuro rival até o circuito e os dois conversaram bastante. Entretanto, atrás de um volante em uma competição, o brasileiro se transforma. Sua competitividade assassina vem à tona e, sem hesitar, massacrou os outros convidados do evento.
chegando até jogar Prost para fora da pista. Bem, o evento se passou e agora os dois voltavam a se encontrar no histórico GP de Mônaco. No dia da corrida chovia muito e com a pista molhada a tendência é que os pilotos corressem devagar. Todavia, Senna era notavelmente habilidoso na chuva. Saindo da 13ª posição para as primeiras, o professor largou na pole position e estava em primeiro. Ainda assim, foi ultrapassado na 32ª volta. Contudo, a diretoria da Fórmula 1 decidiu encerrar o evento naquele momento, então só contaria a volta anterior. Prost em primeiro e Senna em segundo, o que, claro, não o deixou nada feliz. Por fim, era chegado o ano de 1988, a McLaren e a Honda se uniram neste ano para fazer uma super máquina. E por ideia do próprio Alan, a construtora contratou Ayrton, que era o piloto mais bem pago da época. Assim, era formado o Dream Team da Fórmula 1. Bom, antes de falarmos do Dream Team, já comenta aqui embaixo qual é a melhor dupla da Fórmula 1 da história. Escreve aí. Aproveite também para deixar o seu like, que é sempre muito bem-vindo. O problemático Dream Team. O time dos sonhos deu certo, mas desde o início os pilotos não se bicavam. O francês tinha um certo humor irônico e peculiar, o que não batia com o parceiro que era muito mais sério e competitivo. Alan ainda se sentia renegado e perseguido na sua própria equipe. Isso porque os japoneses da Honda amavam seu rival, pois a relação deles já começara quando o brasileiro ainda estava na Lotus. Além disso, os sul-americanos e asiáticos se sentiam esnobados pelos europeus. Outro detalhe é que os engenheiros pareciam não gostar muito de seu modo de pilotar. Prost até tentava quebrar o gelo e fez uma brincadeira no treino com um alívio cômico, porém o que conseguiu com isso foi apenas irritar Senna. Sendo assim, era cada um no seu quadrado. Outro episódio aconteceu novamente no Grande Prêmio de Mônaco, onde Senna em primeiro abriu uma larga vantagem para o segundo e terceiro lugar, onde o parceiro de equipe estava. O brasileiro estava focado até que o francês começou a acelerar em cada volta e não parava de se comunicar no rádio, tirando a concentração do companheiro que bateu e perdeu o GP. Ayrton ficou com tanta raiva que foi direto para casa, sem falar com ninguém. A partir daí se instalou uma espécie de duelo psicológico entre os dois pilotos, um tentando provocar o outro. Senna se sagrou campeão em 88 e no ano seguinte outra intriga entre os dois acontecia. Antes de uma corrida, ambos propunham um acordo de não se atacarem de início, para nenhum ficar de fora. Entretanto, após uma relargada por acidente, o brasileiro atacou Prost e descumpriu sua palavra. Após o circuito, com muita raiva, Alan falou: "Só fui ultrapassado porque acreditava que estava lidando com alguém de palavra." Senna rebateu afirmando que o acordo não valia para a relargada. Após o acontecimento, Ron Dennis, chefe de equipe, deu uma bronca tão feia nos dois que o brasileiro até chorou. Em seguida, antes de uma corrida em Mônaco, Prost chamou alguns amigos de imprensa e contou absolutamente tudo o que aconteceu do seu ponto de vista, inclusive a parte que Ayrton chorava. Irritada, a McLaren estava decidida a mandar Alan embora no fim da temporada. E o mesmo já sabia disso, tanto que jogou seu troféu conquistado no GP da Itália para a torcida da Ferrari. E ainda tem mais, nessa mesma temporada de 89, ao fim dela em um grande prêmio, Prost só precisava que Senna não vencesse para ser campeão mundial. Então decidiu travá-lo no início do circuito, quebrando uma parte de seu carro. O francês não voltou e o brasileiro fez uma das maiores recuperações da história, vencendo o GP. No entanto, em uma decisão polêmica, o percurso do vencedor foi anulado e Prost venceu. Após isso, Alan ia para a Ferrari e Ayrton para a justiça, alegando que o sistema era corrupto. O piloto foi obrigado a se retratar e no ano seguinte veio a vingança, mesma situação, contudo ao contrário. Sendo assim, a quase 200 km por hora, ele acerta a Ferrari do francês, tirando ambos do circuito e vencendo. Após a corrida, o professor disse que o brasileiro havia mostrado sua verdadeira face. No ano seguinte, Prost foi demitido da Ferrari por comparar o carro da construtora a um caminhão. Com isso, o piloto da McLaren foi mais uma vez campeão. Em 93, Alan voltava a correr e assinando com a Williams e colocou no contrato um termo que vetava a ida do rival para a construtora, que após isso disparou contra o mesmo, alegando que o piloto era um covarde. O francês foi o grande campeão daquele ano e, por fim, no GP da Austrália, o conflito finalmente esfriou de vez e veio a reconciliação, quando Senna dividiu o lugar mais alto do pódio com Prost.
Após isso, os dois até chegaram a conversar algumas vezes por telefone, e um episódio bem emocionante aconteceu em 1º de maio de 1994. Com o rival aposentado, o brasileiro no GP de San Marino foi chamado para ajudar um novo narrador da França a narrar sua primeira volta na Fórmula 1. Senna tinha um roteiro, todavia decidiu sair dele e falou sentir saudades de seu grande rival. Isso emocionou o narrador e milhões de pessoas pelo mundo, inclusive o próprio Prost. Porém, no mesmo dia 1º de maio de 94, Ayrton Senna acabou sofrendo o acidente que o matou. Com uma longa e emocionante história como essas, é possível compreender por que essa é uma das, se não a maior rivalidade dos esportes. Antes de ir, não esqueça de curtir o vídeo e conferir se está inscrito no canal e com o sininho ativado para não perder novos conteúdos como esse. Um grande abraço e até a próxima!